fui morar com a minha avó e ali eu tive uma vida normal, como qualquer jovem da sua idade. É claro que num tempo bastante diferente, né? Hoje eu vejo os jovens com 18 anos, é um tempo bastante diferente, né? Então eu comecei a trabalhar e comecei a me envolver, mas aquela cultura, aquela semente que sobretudo vem da família, dos pais, então ela foi muito bem colocada dentro de mim. Eu decidi ser padre com 25, 26 anos. Jovem, Depois de bem fazer aí jovem algumas também. experiências, por exemplo, experiência de namoro, enfim. E aí, com 26 anos, eu decidi a ser padre. Quando eu decidi ser padre, eu fui falar com o bispo da minha diocese, na época do Orlando Branco, ele disse assim, não, 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 vá, vá, vá namorar, vá trabalhar, você não tem vocação, olhe para você, você não tem vocação para ser padre. Mas eu tinha um desejo, e aquilo eu voltei a trabalhar e fiz o que Padre, Dorlando na época tinha me falado. eu tenho uma curiosidade, porque às vezes as pessoas dizem, eu recebi um chamado, eu recebi um chamado divino, um sinal. Tem isso? A vocação, tem isso sim. A pessoa foi dormir, acordou, eu vou casar, eu vou ser padre, eu vou fazer uma faculdade de engenharia, vou ser médico. Tem. No meu caso, a vocação ela foi mais assim. Se eu disser para vocês que eu fui rezar e Deus me falou que me queria padre, eu vou estar mentindo. Não foi isso? Não foi isso. Porque eu queria casar. Meu desejo era casar, era ter muitos filhos. Acho que as minhas namoradas, elas se assustavam muito, porque eu queria ter muitos filhos. Foi Então, por isso, elas fugiram tudo. O elas, senhor não teve alternativa, viver a padre, ninguém me quer. o desejo que eu tinha era de casar. Mas a vocação sacerdotal, eu diria que ela foi acontecendo. Ela foi acontecendo e até chegar aqui. O senhor sabe que a Marileusa Rick, lá de Serra Alta, o senhor a A conhece? Pope, a Pope. Está sempre com a gente. Luana Adriana Miller, a minha prima. Ângela Maria Ribeiro, que é a pessoa que está hoje fazendo, nos dando de presente. Nós vamos ter sorteios, né? Temos brindes, que nós faremos sorteios no final do programa. Da Ama, que é da Fitnesa. É da Ângela Maria Ribeiro. Muito obrigada, Ângela, que bom que está com a gente. Ok, padre. Aí a pessoa disse para o senhor que o senhor não tinha vocação, o senhor insistiu. Eu vou. Eu voltei a trabalhar e de um tempo depois... Como enfermeiro? Já? Sim, eu continuei trabalhando, mas com aquela inquietação no coração. De repente, um novo bispo, eu fui falar com o Dom Irineu na época. E ele disse assim, para ser padre você precisa estudar. Eu odiava estudar. Não é que eu não gostava de estudar, eu não... E para ser padre precisa estudar. E aí ele disse assim, você precisa estudar, mas se você tem vocação, você vai conseguir. Com aquilo ali, para encurtar a história, eu acho que um ano depois eu estava dentro do seminário e aí a coisa foi. Mas para eu ser, né, para eu ser padre, eu que eu digo, eu homem ser padre, eu vou lá, bato na porta do seminário, me apresento e digo, olha, eu quero ser padre, por onde que eu começo? Exatamente. Então, assim, no meu caso, eu sou um padre diocesano. Existem os padres de congregação. Qual é a diferença? Assim, são questões de carisma. Deus concede a pessoas, e isso a igreja nos ensina, Deus concede dons, presentes. Por exemplo, temos aqui em São Bento do Sul, nós temos a congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus. E tem os vicentinos, beneditinos, enfim, tem várias congregações. Normalmente se faz uma caminhada de propedêutico. O propedêutico normalmente é uma caminhada de conhecimento do seminário, conhecimento da vocação. Depois, aí normalmente 1, 2 anos, depende da pessoa. E depois, então, começa os estudos. Né? Normalmente são 3 anos de filosofia e são 4 anos de teologia. Na congregação se faz propedêutico, a filosofia, faz um período de noviciado, que é um período onde a pessoa faz a sua inserção dentro do carisma.
normalmente é 1, 2 anos, depende, varia muito a pessoa. E depois, o último passo, então, é a Então, teologia. são quantos anos no total, então? Aí, Resumindo? normalmente, por isso que eu digo, são de 9 a 12 anos. Varia muito, depende muito, assim, de cada pessoa. A gente não pode chegar e dizer, olha, é tanto tempo e cravar. Não. Sim. Varia muito de cada. Eu quero lembrar as pessoas que quem desejar fazer perguntas ao padre, tá? Ele está aberto a perguntas, ele está preparado para ouvir vocês e responder vocês. Boa noite para Clarice Stis, que está sempre com a gente também. Kelly, beijo para você. Kelly, que está conosco também, obrigada. Padre, olha só, nos últimos anos, e o senhor deve ter essa percepção talvez muito mais do que eu e todas as demais pessoas, eu lembro assim que quando eu era criança, o que acontecia? Eu conhecia 3 tipos de igreja. Eu, católica, crente que falava e protestante. Eu conhecia somente essas. Nos últimos anos, e cada vez mais, né, nós temos aí centenas, eu acredito, de igrejas. E com a filosofia católica, de repente, mas com outro nome. Como é que a Igreja Católica vê essa proliferação, né? Essa ascensão do surgimento de tantas igrejas? A Igreja Católica, cada vez mais, tem que estar lutando para manter os seus fiéis e para trazer fiéis, para continuar pregando o catolicismo. Uhum. Como é que é isso? Como é que a Igreja Católica vê o surgimento de tantas outras igrejas? Uhum. Aqui são duas realidades, né, Eliane? Então, assim, primeiro, essa necessidade que nós temos do divino, do transcendente. Acho que hoje, em 2021, acho que isso está mais evidente. A necessidade que nós temos de se conectar com algo que ou com alguém que é maior do que nós. A religião, a busca pela religiosidade, ela vem um pouquinho dentro desse sentido. Eu necessito de alguém maior do que eu. Para mim, no caso, é Deus, é Jesus, é a pessoa do Espírito Santo, enfim. Para nós católicos, o que eu vejo? Eu sempre digo assim, que eu tenho que acreditar em algo maior do que o que eu estou vendo aqui, do que o palpável. Sim. O ser humano tem necessidade de crer em algo maior, que não está ao alcance das mãos. Sim. Porque senão seria uma coisa muito materialista. Isso. Concorda comigo, padre, que é muito do ser humano, da maior parte de nós. Não estou julgando ninguém na vala comum, por favor, as pessoas que são extremamente dedicadas à religião, mas eu digo assim que uma grande maioria de nós, a gente realmente busca muito Deus, ou o divino, ou esse algo maior, ou esse alguém, ou o universo, forças em algum lugar. Quando? Quando eu tenho problema, quando eu tenho dificuldade. Concorda comigo? Sim, isso é próprio do ser humano, né? Isso é próprio. Hoje eu estou numa condição hoje de impotência. Eu recorri a pessoas dotadas de ciência, essa pessoa não me correspondeu. Eu fui a determinada matéria, tecnologia, e aquilo não me correspondeu. Eu vou para quem? Sim. Eu vou, então, rezar. É daí que vem a expressão, e claro, é uma expressão bíblica, mas nós já fizemos isso um chavão. A fé remove montanha, tudo pode ser mudado pela força da fé, da oração. É daí que vem esse chavão. Então, assim, nós temos necessidade hoje, ou pelo menos o ser humano se coloca dentro dessa necessidade de alguém superior a ele. É daí que vem a questão das religiões. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão, falava ali, a questão dos fiéis, dos infiéis. Para a Igreja Católica, não há uma... Já me fizeram essa pergunta, e talvez você já me fez, o que a Igreja está fazendo para buscar os fiéis? É uma dicotomia. Nós não precisamos buscar os fiéis já são fiéis.
Ah, mas tem os infiéis. Bom, os infiéis, eles estão daí dentro dessa... Estão buscando... Estão buscando em algum lugar. Estão buscando em algum lugar. Mas eles não são eles não são católicos. Os fiéis, eles estão lá na igreja protestante, lá na igreja X, na igreja Y, na igreja... Eles estão lá. Os infiéis, eles estão ainda se achando, tentando se encontrar. Estão tentando se encontrar. A igreja, ela segue, e aí serve tanto para a igreja católica quanto para qualquer igreja, né? Eles estão buscando aquilo que é próprio deles. A igreja católica, por exemplo, eu falo isso porque eu sou padre, a igreja católica não vai fazer nada que não é próprio dela. Ah, padre, mas aí o que nós vamos fazer para chamar os fiéis? Não, os fiéis, eles vêm, eles são fiéis. Tá entendendo? Vê, né? Eles são fiéis. Eu começo a ouvir o senhor, já vou mudando aqui meus pensamentos. São reflexões que a gente não faz. Eu tenho que dizer para as pessoas que quando nós iniciamos o nosso programa, as pessoas comentaram com a gente que a gente teve um probleminha no áudio. Então, olha só. Primeiro, meu boa noite para a Nilda Dias, para Sandra Contenzini, a Marineuza Ranque, a Cecília Lui. Quem mais está ali? A Fátima Kaltnik, parceira, companheira. Sou amicíssima da mãe dela também, uma irmã. Acho que os demais eu vi, ok? E aproveitar para quem está chegando agora que o áudio foi restaurado, então só se lembrem, tá? Nós estamos aonde? Nós estamos no Facebook do Notícias SBS. Um pouquinho mais tarde vai estar no meu Facebook também, tá? Na minha fanpage também, o meu Facebook Iliane Ribel, a minha fanpage Iliane Anete Ribel, tá? E vai estar também no canal do YouTube do SBS Notícias. Então você vai ter todas as possibilidades de assistir essa nossa entrevista com o padre Claudimir. Muito obrigada. E lembrando que no final, todos que estão participando conosco vão participar do sorteio, tá? Sorteio da Fitnesa e da Amacá. Aguardem, vai ser bem bacana. Opa, o Ernesto ali, Ana Partala, Adriano Jaruchevski, não sei se sei pronunciar, Karen Lili, né? Olha só, nossa companheira Karen Lili. Poxa, que bacana, olha só, padre. Vamos lá, vamos seguir adiante. Então, tá. O senhor deixou bem claro que a Igreja Católica, ela não está competindo com ninguém. Não, não. Mas o senhor concorda que a Igreja Católica também, ela foi mudando, vou dar um exemplo, senhora. Quando eu ia na missa 10, 15 anos atrás era uma coisa, 5 anos atrás era outra, e me parece assim que agora já está um pouco diferente também. Por exemplo, a missa que eu fui no sábado. Tá, vocês estão vendo que eu não sou uma pessoa que eu vou tanto assim na missa, tá? Estou assumindo aqui. Eu apareço de vez em quando. Sábado, inclusive, eu vou ter que contar essa história do púlpito, padre. Foi uma vergonha, tá, gente? Porque eu tenho 1,75 m com um salto 1,80 m. E o padre sendo muito gentil, a equipe dele, a Elvira que está aqui conosco também, né? Me convidaram para fazer leitura e tudo mais. Me senti muito privilegiada, abençoada por isso. Porém, o púlpito era baixinho. Eu estava agarrada no púlpito, sabe? Depois eu disse, padre, eu parecia um bêbado agarrado no balcão no final da noite. Porque senão eu não enxergava. Meu óculos é para perto ou para muito longe. Minha distância não me ajudava. Mas foi assim, a gente brincou com a situação, mas deu tudo certo, tá? Foi tudo legal. Vamos ver. Henrique Souza, olha lá, o Henrique Souza está dando boa noite para o senhor. Boa noite, Henrique. Deus abençoe. Olha só, o Adriano está dizendo saudades de fazer cerimonial de casamento ali. Olha que bacana. Então, vamos lá. O senhor concorda que a igreja mudou. Então, o que eu vi no sábado, por exemplo, né? Tava aquelas meninas cantando, e que voz, que coisa linda. Você vai em outra ocasião, tem o grupo dos homens, tem o grupo das mulheres. Enfim, você vê, eu não vou tanto assim, mas eu estou por dentro que tem vários grupos. Porque eu já fui lá e peguei. Eu estou antenada. Isso também é uma inovação, não é? É um processo natural, né? É um processo, as coisas, elas precisam ser renovadas. O mistério é o mesmo, a mensagem é a mesma, porém a maneira com que se transmite a mensagem, ela pode ser diferente. Certo. Então ela tem, e daqui a 10 anos a gente vai se reunir. Sim. E vamos dizer, olha, há 10 anos atrás, nossa, se cantava, olha o jeito que eu estava lá na frente fazendo leitura.
Então, Sim. a mensagem ela vai ser As pessoas mudam, isso. né? As pessoas mudam, a sociedade muda, então a gente vai se readequando e até por conta das necessidades dos novos tempos, né? Eu vejo, por exemplo, hoje o senhor também transmite missa pela rádio, né? Hoje o senhor tem redes sociais, o que é importante, Sim, porque sim. é uma forma das pessoas saberem o que está acontecendo. Sim. Por quê? Porque a população é maior também. Então, você não alcança mais só batendo o sino da igreja, Isso. né? Coisa que há 30 anos atrás era só assim, né? Chamava o povo para a igreja Sim, batendo o sino. batendo o sino. Hoje continuamos usando o sino. Porém, precisa. Só o sino não dá conta disso, né? Isso, é. Padre, o senhor sabe que o senhor está aqui hoje porque tem alguns questionamentos, até porque a sociedade vai se reinventando e a gente precisa saber a igreja, até que ponto, como é que a igreja consegue acompanhar a mudança da sociedade, a mudança do pensamento, a mudança de alguns conceitos, né? E como a igreja consegue acompanhar tudo isso sem mudar os seus preceitos. Não sei se me fiz entender. Entendi. Eu vou um pouquinho direta, nós vamos entrar naqueles assuntos que eu coloquei lá nos stories, que eu chamei as pessoas que a gente ia discutir isso. Tá, padre? Sim. Então nós vamos lá. Primeiro, quando o senhor contou a sua história, o senhor namorou também, depois o senhor sentiu que o seu coração pedia algo maior, que foi quando o senhor se voltou para a religiosidade, então para ser padre, né? O senhor naquele momento abriu mão de ter uma companheira, de ter o contato físico, de viver a sua sexualidade para viver o celibato. Como que a igreja vê hoje o celibato? Como o senhor vê o celibato, já que o senhor teve uma outra vida e passou uma vida celibatária? Nós dois conversamos um pouquinho sobre isso. Sim, sim. O que é o celibato? Porque o celibato, o senhor me colocou lá o seguinte, que não é só o padre que faz celibato. Quem é casado também faz celibato. Solteiro também faz celibato. Sim. Quando a gente toca nesses assuntos, a primeira coisa que vem é a questão da abstinência sexual. Né? Sim. E claro que a questão ela é muito mais ampla. No caso, por exemplo, do padre, o padre ele é convidado e desde que o menininho entrou lá no seminário, ele sabe que padre não casa, que padre, que seminarista não pode namorar. Isso Uma das primeiras coisas. É a primeira coisa. Então, é avisado ele. Ah, eu não consigo, eu sou muito mulherengo, então... Não pode. Vá namorar, vá. Tem. A questão da questão do celibato sacerdotal não é um dogma de fé. Mas a igreja e assim, os padres, desde a igreja primitiva, entenderam assim. O celibato como estar inteiro diante de Deus, não somente pela abstinência sexual, mas o padre é aquele que ele precisa estar todo disponível, inteiro. Para trabalhar pela E comunidade. se entendeu ao longo dos séculos, ao longo da história, o matrimônio, a união do homem e da mulher, não como uma questão negativa, como até muitos interpretam, mas que a união do homem e da mulher, juntamente com a vocação sacerdotal, ela não, eu estou aqui diante de você, eu estou aqui inteiro. Sim. Eu não estou aqui olhando para o relógio, meu, que hora que vai acabar isso? Eu tenho esposa, tenho filho. A hora que eu chegar, meu Deus do céu, eu tenho... Então, assim, eu estou aqui, e claro, nós temos um horário para cumprir, mas eu não tenho horário para chegar. O meu próximo compromisso hoje é amanhã, 8 horas da manhã, de agenda, tudo. Sim. Então, assim, eu não deixei ninguém em casa, a hora que eu cheguei em casa, ninguém vai perguntar para mim onde é que eu estava. A comida não vai secar nas panelas lá em cima do fogão. Eu estou aqui inteiro. Por exemplo, se algum doente, se alguma pessoa precisar do padre 3 horas da manhã, eu vou estar disposto, a não ser que eu não tenha condição física para isso.
esteja doente. O senhor diria, Então, então, o que é mais celibato vai um pouquinho nessa direção. é mais uma questão de estar disponível inteiro para esta comunidade. Exatamente. Você já pensou, eu estando aqui, a criança... Tem mais coisa, mas eu cito só umas coisas assim mais práticas. Meus filhos estão aqui, pai, vem aqui, o Joãozinho precisa de alguma coisa. Filho doente. A esposa precisa de ajuda, isso. Então, a igreja foi entendendo que a coisa é muito mais profunda do que isso. Mas só para ter Sim. algumas noções... É um jeito simples das pessoas entenderem, da né? questão do celibato, um pouco nessa direção. Que o padre, ele precisa estar inteiro para aquilo que é próprio da vocação sacerdotal. Seria um pouco mais ou menos isso. Ali, ó, tem a Sandra Contenzini perguntou, aonde está na Bíblia que não pode casar? Então o senhor já respondeu. Isso não está dito que não pode casar. Não. É uma questão só de estar disponível para a comunidade. Até porque a Igreja Católica, ela é assim. Nós seguimos o que está na Bíblia, mas nós temos 2000 anos de tradição. Não é só o celibato que não está na Bíblia. Muita coisa que são preceitos cristãos hoje, que nós vemos que não está na Bíblia. Mas são preceitos que a igreja ao longo do século foi experimentando e foi percebendo que aquilo é bom. Aí você me pergunta, padre, então quer dizer que o celibato pode mudar amanhã? Eu deixo aqui um ponto Por quê? Porque não é um dogma de fé, como a Sandra falou, não é um preceito bíblico, porém a igreja ao longo do tempo nós chamamos isso de a tradição da igreja. Então nós temos a tradição da igreja, temos a Sagrada Escritura, temos o magistério da igreja, então esses três tripés, por exemplo. Sim. Se está na Bíblia eu sigo. Inclusive tem algumas religiões, porque não está na Bíblia. Exatamente, não está na Bíblia, mas faz parte do magistério da igreja, faz parte da tradição da igreja. Então... Foram alguns preceitos que foram construídos ao longo da história. Foram construídos ao longo do... Eu queria que o senhor fizesse um comentário na nossa conversa, quando a gente falou o que é o celibato no casamento, que era uma espécie de celibato também. No sacramento do matrimônio, a expressão... Aí nós podemos não trazer a questão do celibato, mas da castidade. Certo. Por quê? Porque assim, o homem se uniu à mulher pelo sacramento do matrimônio, pelo casamento em tal denominação religiosa, ou não, foi lá, o casamento civil, enfim. Ele deve àquela pessoa até eles estarem juntos, se dá para pensar assim, ele deve a chamada palavra fidelidade. Então, assim, sendo bem, ele só pode se relacionar sexualmente, ele só pode se relacionar afetivamente com aquela pessoa. Isso é viver um molde também da castidade. É claro que a castidade, ela engloba muito. Por exemplo, eu estou aqui, nós estamos demonstrando... Nós estamos sendo castos. Eu estou aqui demonstrando toda a minha afetividade aqui. Através da minha voz, através do meu olhar, através das minhas... Eu estou aqui partilhando os meus afetos aqui. Sim. Olhando para você, olhando para as câmeras, vendo quem está inteirado conosco. Então, isso tudo é afetividade. A castidade, ela está sendo gerada. No matrimônio, e aqui está as duas diferenças. No matrimônio, você só pode, e é bom que haja dessa forma, que você demonstra a sua afetividade íntima com o seu parceiro. Entendeu? Sim. Porque, caso contrário, você vai estar demonstrando infidelidade, não fidelidade. Então, se demonstra fidelidade através da nossa relação, através da nossa conversa, através do nosso ato íntimo. O padre, e aí que está a diferença, o padre também é chamado à castidade, mas a igreja pediu a continência. O que é a continência? A abstenção do ato sexual. Então você como casada, como casal casado,
você demonstra a sua afetividade com o teu esposo, com o teu marido. Eu demonstro a minha afetividade, a minha castidade com a igreja. Está Sim. entendendo? E aí eu preciso dar um passo a mais na questão da abstinência, Certo. que a mim foi pedido e eu assumi livremente. Há uma série de dúvidas e críticas, né, em relação a isso, porque a igreja me pediu a minha abstenção do ato sexual. E eu achei que eu teria condições, eu tenho condições Sim. para isso. Perfeito. Está entendendo? Padre, é muito comum, né? Não é, é muito comum, por exemplo, as pessoas hoje elas se separam, se divorciam e elas querem encontrar um novo companheiro, elas querem refazer a vida, que é natural, mas muitas buscam a bênção divina, a bênção da igreja. Como a Igreja Católica vê hoje o casamento? A gente sempre soube que se eu sou viúva ou viúvo, aí eu posso casar na igreja de novo. Mas se eu sou separado, divorciado, aí eu não tenho mais a bênção divina. Talvez eu peguei um pouco pesado agora. Como é que a Igreja Católica vê isso? Porque às vezes as pessoas casam muito jovens, casam impensadamente, não justifica, mas enfim, eu estou aqui para defender as pessoas que estão me assistindo aqui. Elas vão gostar de ouvir a sua resposta. Como que a Igreja Católica vê hoje um novo casamento de uma pessoa que se divorciou, se separou, chamem do que quiserem? É uma coisa bastante ampla, né? Eu posso responder essa pergunta como padre e como alguém que é católico. Eu Perfeito. não vou poder responder para Sim, quem... eu tenho ciência de que... Padre, eu estou no meu 5º relacionamento. Essa resposta, então, não é para você. Em outro momento a gente pode... Sim, o senhor está aqui representando uma instituição, Isso. representando a Igreja Católica. Nós Isso. temos essa percepção. Para a Igreja Católica, a palavra casamento, ela se transforma em sacramento. Para a Igreja, o sacramento, ele é um sinal. A palavra sacramento quer dizer sinal. Sinal de quem? Sinal do próprio Deus. Então, assim como Deus, ele se uniu à humanidade, essa união, ele atinge o ápice na pessoa de Jesus, né? Quando Jesus vem a esse mundo e morre, ressuscita. Então, Jesus veio e casou com a humanidade. Então, do mesmo modo, o homem e a mulher são chamados a se unir. Se unir como? Através do sacramento do matrimônio. Por isso que o padre, na bênção nupcial, ele termina dizendo, né? Não separe aquilo que Deus uniu. É uma palavra do próprio Jesus, no Evangelho de São Mateus, né? Ninguém separe aquilo que o próprio Deus uniu. Então, o homem e a mulher, eles são chamados a uma união. É como se fosse uma prefiguração da união que Deus fez com a humanidade. Então, é um sinal do próprio Deus. Padre, mas a gente casou e não deu certo. É outro assunto. Mas, padre, o senhor tem consciência de que existe um pouquinho, houve e há ainda um processo migratório de alguns católicos que acabam migrando, né, indo para outras igrejas, onde se permite um novo casamento abençoado pelo... E não sei como é que chama lá, se é padre, se é pastor. Pelo pastor. Pelo pastor, sim. né? Por quê? Porque a pessoa, ela quer se dar uma nova chance. Ela quer ter uma nova chance de construir uma vida e ela quer uma bênção. Aí se a Igreja Católica não dá essa bênção, ela busca essa bênção em outro lugar. Sim. O senhor tem clareza disso. O senhor, digo, enquanto igreja, né? Enquanto representante da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela abençoa. Mas é isso que precisa daí ficar claro, que a bênção a igreja dá. Mas não um novo casamento. Entende? Muitos padres, a gente só quer a bênção. Tá, então você quer uma bênção ou você quer o sacramento? O que você está pedindo? Padre, a gente só queria uma bênção. A bênção vem aqui. Vem aqui. Perfeito. Eu, em nome da igreja, porque eu sou vigário, a palavra vigário quer dizer em nome de alguém. Por exemplo, a palavra vigário não vem de vigarista.
A palavra Não. vigário, ela vem em embaixador de algo, aquele que representa algo. E no caso o padre está representando No ali. caso, a Eliane representa uma instituição, o Sim. padre representa, então nós somos vigários. Certo. Então eu, em nome, e a instituição que eu represento, me dá essa autoridade, como a empresa te deu essa autoridade, a igreja me dá para abençoar. Então eu vou lá na casa, eu abençoo. É uma benção. É só deixar claro que sacramento do casamento é uma coisa, bênção é outra coisa. Isso. E a Igreja Católica abençoa sim. Né? Exatamente. Ela não está contra as pessoas que tentam refazer a sua vida. Claro, tipo assim, e todos, aí você diz, todos têm direito a uma nova chance? É claro que tem. É claro que daí na questão sacramental, aí Sim, outra o coisa. assunto vara. Aí assim, padre, mas pode casar de novo na igreja? Quem faz essa pergunta já sabe que não. Sim. Entende? Ah, padre, o senhor está sendo muito duro. Não, mas e a minha avó que está com 104 anos, ela sabe disso. E com certeza você também sabe. Ah, padre, mas daí a igreja está sendo muito... A igreja não se renovou? Tem coisas que são imutáveis, não tem? Certo. Tem. São próprios da Igreja Católica. Tá Você certo. sabe, estou bem feliz, olha só, Lilian Sirlene Ribel Fisto, a minha irmã, está participando. A irmã? Beijo, mana! Ah. Estou bem feliz, obrigada. Janete Jedix, amiga também, acho que eu bati no microfone agora. A gente sempre trabalhou junto na educação. Beijo para você, Janete, obrigada que você está conosco. Será que esqueci de mais alguém? Rosmari Santos, que está sempre conosco. Regiane Ribner. Rubner. Acho que pronuncia Ribner. Eu quero mandar um beijo carinhoso para Marli Zimmermann, que ela está sempre aqui, só que a gente não consegue acompanhar todos que vão falando ali, tá? Então já peço perdão. Eu não consigo, e até inclusive eu li que fica muito ruim na entrevista quando eu olho muito para o que está sendo escrito ali, tá? Então, às vezes, eu não consigo ver todos e mandar beijo para todos, isso é impossível. Mas hoje eu quero mandar um beijo especial, então, para a Marli Zimmermann, que ela está sempre aqui Sempre ela passa rapidinho quando eu vejo, só depois na gravação que eu vejo que ela participou. Denise Bossola Baia. Denise Bossola foi minha aluna no primário. Olha, beijo, Denise. Poxa, que alegria. Ana Partala está ali. A Marisa Maia Funk também foi aluna nossa do Frederico e hoje é professora também, muito orgulhosa, né? Que a gente vê algumas pessoas seguindo carreira também. Olha só que bacana, padre, as pessoas... E vou dizer, essa audiência é para o senhor, viu? É respeito, carinho pelo senhor e pelo que o senhor representa lá para o bairro da Serra Alta. E para todos nós, né? Para São Bento do Sul, mas principalmente lá, por quê? Porque é lá que o senhor trabalha, né? É lá que o senhor se dedica. Padre, nós estamos falando sobre casamento. O senhor deve saber que hoje nós temos casais homossexuais, né? Existe a homossexualidade. Eu vou falar de casamento homossexual, podemos falar depois até de homossexualidade na igreja. Nós estamos no casamento. Como o senhor vê, ou como a Igreja Católica vê, né, o senhor está representando aqui a Igreja Católica, o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Então, a gente falava de avanços, de crescimento. Esse é um exemplo assim que a gente pode trazer como sempre houve, porém hoje a coisa está mais latente, né? Hoje está mais... Existe uma aceitação da sociedade maior e por conta disso as pessoas estão buscando os seus direitos, né? Eles querem ser tratados, enfim, querem ter o direito de todos, né? Como a Igreja Católica vê isso? É uma questão assim, como conflitante para a própria sociedade, porque horas nós queremos abrir tudo. E ora queremos... Horas nós queremos... A volta dos antigos valores. A volta. Então, assim, a igreja, e eu digo assim, Eliane, como alguém que está lá dentro. Perfeito. Eu não... Às vezes existem algumas críticas que nós padres recebemos, que elas, assim, você pode criticar, porque você não
a sua vida profissional, você sabe muito bem porque os bastidores você está lá. E alguém que está falando aqui a respeito da igreja é alguém que Está lá. eu acompanho os bastidores da igreja. E eu acompanho a luta da igreja em relação a esses temas, inclusive esse tema do Casamento. homossexualismo. É, aqui, a primeira questão a nossa luta é a mesma luta da sociedade. A questão do acolhimento, a questão do respeito. Eu não tenho dificuldade nenhuma em acompanhar, em trabalhar com alguém que tem uma opção sexual diferente da minha. Não muda nada, né? Entende? Até porque sexo é tão íntimo, é tão de cada um, né? Por que tanto ódio, sabe? Então, esse é um ponto. A questão do respeito, a questão da... Outra coisa é eu dizer para você assim, eu não aceito, não concordo, e para mim é algo muito novo que eu preciso ainda de mais estudo, de mais reflexão a respeito. Sim. Entende? Então aqui são duas coisas. Primeiro, Uma coisa é a aceitação do homossexualismo, outra coisa é o casamento. o respeito, o acolhimento, o estar junto. Hoje nós colocamos tudo no mesmo pacote. Está entendendo? Uhum. Entende? Então, assim, se tem uma instituição que respeita, que acolhe por quê? Porque nas nossas comunidades nós trabalhamos com isso. Porém, há a questão doutrinal, a questão que daí o pessoal bate muito e nós somos, às vezes, até agredidos exatamente por causa disso. Pela questão da doutrina. Porque nós ainda, em alguns momentos, nós nos calamos. Por quê? Porque é algo que nós estamos ainda analisando, em processo, rezando, né? a coisa está em processo. E outras coisas, a gente já tem uma palavra Pronta, né? pronta. Já tem uma resposta. E isso que eu digo é a palavra. Quando o Papa daqui do Rio de Janeiro até Roma em 2013 falou os homossexuais eles não devem ser abençoados pelo padre. Nós não temos essa autorização Certo. da Santa Sé, do bispo. É uma coisa. Nós não podemos, por exemplo, o homem, ele não pode se unir a uma pessoa do mesmo sexo na igreja. Eu não posso abençoar e também não posso realizar. Casamento. A igreja não me permite. Agora, o que a igreja me permite, porque assim nós ficamos muito naquilo que não pode. Certo. Agora, vamos conversar naquilo que ele pode? Então, essa é a questão. Então, assim, eu vejo que nós estamos dando muitos passos em relação a isso, porém existem questões doutrinais que elas são conflitantes, e aí muita gente tem as suas opiniões, as suas ideias, e a igreja tem a dela. E a igreja Na verdade, assim, ó, a igreja acolhe sim, as portas da igreja estão abertas, porém, o sacramento do casamento, não. Mas as portas da igreja abertas, claro, sim. Claro, né? Claro. Acho que está claro. Até porque se você pensar, regras existem em tudo que é lugar, sabia? Existem regras numa empresa, existem regras nas escolas, existem regras no comércio. Sim. Né? Hoje nós temos regras também por conta da pandemia, regras até de convivência, do não aglomeramento. Sim. Então, regras existem em qualquer lugar. A igreja não é privilégio da igreja ter sim, regras. Sim. Né? Sim. Acho que ficou claro. É um pouco por aí. Não sei se eu deixei... Mas o pessoal está elogiando aí, ó, quanto discernimento. Padre, um pouquinho mais. A gente conversou sobre um assunto que faz um tempo estava bastante na mídia, o aborto. Mas não o aborto pura e simplesmente, né?
nós temos casos, por exemplo, de pessoas, de mulheres violentadas, estupradas, até meninas, quase crianças, né? E essa violência, que já é tão grande e tão absurda, gera dali uma gravidez, né? Uhum. Como lidar com isso? Porque é conflitante também, Uhum. né? Claro, se é uma gravidez de risco, Uhum. já dá para discutir um pouco mais. Mas se você imagina que é uma gravidez que poderia transcorrer normalmente, dali nascer uma criança saudável, porém vítima de violência, de um trauma que essa mulher, que essa menina, que essa moça vai levar para o resto da vida. Como que a igreja vê isso? Eu falei que ia fazer essa pergunta, estou fazendo, tá, pessoal? A igreja é contra o aborto. Isso não é novidade para ninguém. Sim. Tá? Esse é o primeiro ponto. Existem mais dois. Na concepção, a igreja e a ciência vem um pouquinho de encontro a isso. Quando o espermatozoide fecunda, para a igreja, ali já há uma vida. Há uma vida. Então, retirar aquele, ou interromper aquela vida, seria Crime. um crime. Um crime. Ponto. Orientação da igreja. Terceiro, então, a orientação da igreja é assim, uma questão bastante delicada, bastante conflitante. Nós acompanhamos assim muitos casos e assim, em relação à igreja, primeiro, dois sentimentos que precisa ter aqui. Primeiro, sentimento de compaixão, de misericórdia sobretudo para com a vítima. Sim. A vítima. E segundo, qual que é a recomendação da igreja em relação a isso? Que a mãe leve a gravidez até o final e quando a criança vier ao mundo, Madre Teresa de Calcutá dizia: não abortem, gerem os vossos filhos e doem para mim, e me deem que eu crio. Mas assim, é uma questão bastante delicada. Por quê? Porque assim, eu acompanho mães que abortaram e a gente vê a ferida. Sim. A ferida que aquela mulher leva para a vida inteira. E aí, dá-lhe terapia, dá-lhe oração, dá-lhe acompanhamento, dá-lhe... A mãe abortou e segundo, a mãe foi violentada e levou aquela gravidez adiante. Então, assim, a orientação da igreja é essa, é simples. Eu sofri um estupro, a menina ficou grávida, conceba. Hoje, graças a Deus, e a gente pede que as leis se modifiquem cada vez mais. É um crime hediondo, terrível. Quem praticou, que responda civilmente por isso. E a mãe, se possível, porque a gente sabe que geneticamente, em muitos casos, às vezes nem dá. Sim. Da mãe levar adiante aquela gravidez. Se possível, leve adiante e a criança não pode responder pela... No caso de uma gravidez infantil... Tem essas questões aí também. Tem várias questões. Então, assim, é bem complexo, né, padre? São questões delicadas que aqui a gente não... Mas assim... Isso geraria uma discussão muito mais ampla, né? Isso. E com mais profissionais envolvidos. Mas eu acho que fica, Eliane, assim, ó, que a gente precisa, primeiro, debater esse assunto, primeiro ter esse olhar, primeiro, de compaixão, de ternura, de misericórdia, de acolhimento,
mas acima de tudo também de respeito à vida. A vida, e aí, a vida de quem, padre? Aí engloba a vida da mãe, a vida da criança, a vida... Então, tem gente que eu acho que é um problema muito complexo, que não dava para mim simplesmente chegar aqui e dizer assim, enfie uma agulha e mate e acabe com isso. Não. Eu acho que a coisa é bem mais ampla. E aí vem a religião com a sua ideia, vem a questão da medicina com a sua, vem a questão da bioética com a sua. Cada um vai ter a sua ideia, a sua olhar, opinião, né? o seu olhar. E aí, padre, mas daí uma solução prática. Não tem solução prática. Não, não tem. É um problema amplo e nós queremos, às vezes, uma solução. Sim. Não, hoje nós É que, não na verdade, a temos. gente busca, parece que a gente queria que alguém dissesse assim, é para ser assim, pronto. Uhum. Né? E as coisas não funcionam dessa maneira. Ou assim Deus quis, né? Deus quis assim e pronto. Também não é, Não, né? Deus não quis isso. Verdade. Vou dar meu boa noite para Adriana Zanella, uma amiga aí de mais de 30 anos. Opa, olha a Micheline e Vanessa Brandt. Muito bonita a fala de levar a gravidez adiante quando não é com a gente, ou com a filha da gente. Uma violência, um estupro é traumático demais. E seguir adiante com a gravidez é seguir com abuso. É a opinião da Micheline. E eu, Michele, eu não sou contra a sua posição. Tá? Eu só acho que a sua posição ela não deve ser a única. Sim, é o direito agora de cada É um direito. Colocar a sua eu opinião. acho que, Michele, acho que você está no direito de se posicionar. Amém. Entende? Perfeito. Agora, eu não posso impor que outros... Por quê? Porque assim, nós estamos também dentro dos bastidores e a gente acompanha muitos casos, e são centenas de casos, que muitas vezes ele na sociedade não tem nem ideia da quantidade. Do quão grande é a quantidade. Do quão grande que é. Então, assim, volto a dizer, não é uma ideia, um jeito, um meio que vai... Aí acho que nós vamos ter que... O meio, eu sei qual que é. É a santidade, a busca pelos valores, as pessoas quando eu falo pessoas aqui, eu estou falando a questão da visão que nós temos do homem, do macho em si, do abusador. O machismo, que é muito do abusador, aquele que é... Então, na nossa sociedade ainda é muito isso. Então, que, na verdade, se as pessoas se voltassem mais para o divino, isso não teria acontecido, né? Basicamente seria isso. Uhum. Padre, o senhor sabe que nós estamos aí, tempo nosso quase indo embora. Quase indo embora. Mas eu preciso fazer uma pergunta para o senhor, porque eu acho que é importante. A gente sempre tinha visão, isso muito tempo atrás, né? Que o padre era aquela pessoa que rezava a missa no domingo de manhã, e o resto do tempo, de vez em quando, ele ia num velório, alguma coisa assim, e a vida seguia. Claro que todos nós já sabemos, mas talvez a maioria de nós nem o quanto de atividades que o senhor e os outros padres têm, né? Vamos lá. Quais são as atividades que hoje o senhor desenvolve na comunidade? Que eu sei que são muitas e eu quero que as pessoas saibam disso. Então, eu tenho 11, agora temos mais uma comunidade de vida, então eu tenho 12 comunidades que eu atendo. Então, São José é a matriz? A São José de Serral tem a matriz, aí eu tenho Nossa Senhora de... Posso falar as comunidades? Sim. Jesus Ressuscitado, temos Medalha Milagrosa, temos Nossa Senhora de Fátima, São Francisco de Assis, mas que eu não esqueça nenhum. Temos a comunidade UAS, que é Jesus Misericordioso. Para cá, daí nós temos São Felipe, São Venceslau, Nossa Senhora Aparecida, Santa Terezinha, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Meu Deus, vamos ver mais. Então, imagina, o senhor atende a matriz de Serral Me perdoe e as essas comunidades outras que eu igrejas. esqueci, viu? Mas acontece, as pessoas vão ter que entender. Quando é muita coisa, a gente esquece. São Bento, esqueci. E tem outras, né, então? Então assim, hoje eu sou pároco da paróquia São José. Eu atendo também algumas pastorais, movimentos dentro da diocese. Uhum. E aí eu estudo, aí a gente tem que estudar, né? Tem que estudar. Aí o senhor é chamado também em alguns velórios, para fazer algumas encomendas. Então daí essa minha rotina primeiro, o padre precisa rezar,
o padre atende as pessoas, o padre é administrador, né? Da matriz? Eu administro não só a matriz, mas Das demais também? as demais As outras comunidades. igrejas? Eu, é, eu tenho funcionários. Sim, tem uma equipe Hoje, administrativa. na nossa paróquia nós temos 2, 4, nós temos 5, comigo aí são seis colaboradores. Que eu tive o prazer de conhecer, né? Tive a felicidade de conhecer, de estar próxima. E ainda almocei com essa galera maravilhosa. Obrigada, gente. Ó, A gente beijão. almoça sempre. Foi maravilhoso. Sempre de terça a sexta, a gente sempre almoça junto. O padre come. O que as pessoas dizem? O padre é um ser assim, né? Não, o padre é uma pessoa normal. O padre, ele dorme, ele levanta cedo, ele toma café, ele lava a louça, ele arruma a cama. Eu gosto sempre de arrumar a minha cama. Às vezes a gente escapa. Mas Deixa lá aquele ninho de rato embolado. Eu gosto de arrumar minha cama, eu gosto de... Então, o padre é uma pessoa normal, é uma pessoa, né? Eu almoço, eu gosto de dormir meu soninho depois do almoço. Sim. Que mais? O padre é uma pessoa normal, o padre paga as contas. Né? Às vezes as pessoas olham assim, o padre é um extraterrestre, né? Meu Deus, mas o padre, quem diria? E não é, ele é um ser humano, com compromisso. Um ser humano. Como a gente tem compromissos profissionais, eu sou do magistério, então muitas mulheres no magistério. Tem homem também, mas tem muita mulher. E eu sempre tive a felicidade de estar em equipes muito comprometidas. A gente não tinha hora, sabe? Nos últimos anos de gerência, inclusive, não tinha dia, não tinha hora para trabalhar, não somente eu, meus colegas também, todos muito comprometidos. Então, quando o senhor falou agora do comprometimento do padre com a instituição da igreja, que por conta disso fica difícil manter um casamento, as mulheres que estão me vendo agora, homens também, mas mulheres, porque a mulher normalmente ela trabalha fora, ela cuida dos filhos, ela ainda faz todas as atividades da casa, né? Então, a mulher ela tem um leque de atividades, né? E tem que dar conta da profissão. Então, por que o padre abre mão do casamento? Justamente para ficar mais disponível para a comunidade. Porque nós sabemos o quanto é difícil você ser profissional, aquela profissional forte, danada, comprometida, que não tem dia, não tem hora. Para quê? Para que você tenha ascensão profissional, para que nós mulheres tenhamos ascensão profissional, nós temos que trabalhar dia e noite, disponível, com cara de feliz. E também não podemos deixar de ser esposas, mães, né? Donas de casa, porque depois que nós estamos falhando. Então, a mulher é muitas coisas ao mesmo tempo. Tive que fazer um discurso feminista rapidinho aqui, mas eu tenho que defender as mulheres. Sim. Porque eu sou filha de uma mulher que trabalhava fora e que cuidava da casa e que cuidava dos filhos e que cortava grama, sabe? A minha mãe era uma mulher assim, a minha irmã está assistindo agora o que eu estou falando, ela sabe de que tudo isso é verdade. Então, eu venho de uma família de mulheres fortes, não só minha mãe, mas a minha avó, as minhas tias. Sim. Eu sempre tive grandes exemplos. Então, fica muito claro que para você dar conta de tudo, você acaba tendo que abrir mão de alguma coisa. E de nós mulheres, as pessoas, a sociedade exige muito. Se eu me dedico muito ao profissional, eu estou deixando o marido de lado. Não estou dando atenção para as crianças. Tá, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu preciso... nós temos um percentual muito grande de mulheres, eu não quero faltar com a verdade, é bem recente, não sei se não era 42% das famílias brasileiras, né, isso numa pesquisa que eu vi, isso faz mais ou menos umas 2, 3 semanas, elas são geridas por mulheres. Ou seja, que são mães, que são pais, que lavam, passam, cozinham e trabalham fora. Sim. Né? E também não podem deixar de ser mulheres. Sim. Né? Elas precisam lembrar delas e cuidar delas. Sim. Padre. É um desafio, né? É um desafio. Hoje é um desafio. É um desafio muito grande. E todos queremos fazer o melhor, né? Dentro daquilo que nós nos propomos. Eu acho que a vinda do senhor aqui hoje desmistificou algumas coisas, porque as pessoas talvez esperassem que o senhor falasse, por exemplo, do homossexualismo, do aborto, como se falava uns anos atrás, uma posição um pouco dura. Eu acho que eu até quero lembrar, eu fiquei muito feliz quando a gente teve uma conversa lá na igreja, né, lá no seu escritório e tudo mais, porque eu vi que o senhor conseguia ficar firme nos seus preceitos,
porque o senhor é um representante da Igreja Católica, porém, não fechar os olhos para o que está acontecendo na sociedade. Nós, os fiéis, nós precisamos saber que nós somos acolhidos, apesar de. Entendeu? Apesar das diferenças, apesar se eu sou divorciado, se eu sou homossexual, e por aí daí abre um leque aí de condições, de condição de ser humano, de condição de vida, né? E saber que a igreja está lá de braços abertos, nos esperando, né? Sim. Eu vou deixar agora a palavra final para o senhor e aí vamos ao sorteio, pessoal. Vamos ver quem que vai ganhar o brinde da Fitnesa. Acho que é uma jaqueta corta-vento. Depois nós temos o brinde também da Amaca, tá? Eu vou deixar para o senhor deixar uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo e que irão nos assistir, tá, gente? Lembrem, depois nós vamos estar aonde? No canal do YouTube, a CBS Notícias, vai estar disponível no meu Facebook também, na minha fanpage também. Entrem lá, curtam, eu preciso de vocês. Padre, suas palavras. Eu acho que a minha palavra final era, eu trago, Eliane, aqui a maneira de que a gente não pode esquecer que a gente está no meio de uma pandemia, né? E nas últimas pandemias que teve na época, lendo alguma coisa, a igreja ela se mantia como talvez a última esperança das pessoas, né? Então as pessoas iam para a igreja, sobretudo os pobres, e a miséria era muito. E nós estamos hoje, né, vivendo isso, né? E hoje a posição, e eu falo isso sem medo de errar, que a igreja também se coloca também com as mãos abertas diante daquilo que a gente vive hoje. Talvez as lágrimas, a tristeza, a saudade de tantos que hoje perdem seus familiares, é também as lágrimas nossas da igreja, né? Então, a gente se coloca num sentimento, primeiro, de compaixão, de solidariedade, mas também, como eu disse, nós não temos, às vezes, resposta para os amplos desafios que nós temos hoje, mas a gente também se coloca também, nós não somos orgulhosos e pretensiosos a ponto de dizer que nós temos o remédio, nós temos, não. A igreja também ela se coloca como qualquer outra instituição ao lado, né? Se precisar chorar, a gente chora, e se precisar dar risada e celebrar a vitória, a gente celebra, né? Então, o tempo que a gente vive hoje é esse, e é um tempo onde a gente precisa se encher de compaixão, de misericórdia, de solidariedade. Acho que as nossas mãos, os nossos dedos precisam se abaixar um pouquinho, sabe? Né? Diante de tanta coisa que acontece, né? É questão política, é questão isso, é questão aquilo. Eu acho que a gente precisa, quando a gente grita um com o outro, o que acontece? Porque os nossos corações não estão unidos. E o fato dos nossos corações não estarem unidos, a gente precisa gritar um com o outro, a gente precisa brigar, a gente precisa bater na mesa, né? E eu acho que hoje a gente precisa desarmar e se olhar uns nos olhos dos outros e dizer, olha, vamos encontrar uma solução juntos. E a igreja se coloca nessa posição. E segundo, agradecer, Eliane, a tua abertura e o teu espaço. Imagina. Estamos juntos. Obrigado, viu? Nossa, fiquei muito honrada. Estamos prontos para fazer o sorteio, Bruno? Então vamos lá. As pessoas que participaram agora vão participar do sorteio. Vamos lá. Ó, que legal, já teve bastante participação. E só, aqui são as pessoas que acabaram falando, conversando com a gente, necessariamente. Sim. Fátima Kaltnik. Parabéns, Fátima. Foi a jaqueta para Fátima Kaltnik. Parabéns. Nesse frio, né? Fácil de entregar para ela, porque eu sempre ando na casa dela. Mas o próximo. Então, o primeiro brinde foi da Fitnesa. Agradecer a Ângela, né? Obrigada, Ângela. Segundo agora são os produtos da Amaca. Vamos ver. Ernesto Clóvis da Silva. Ernesto, entre em contato com a gente.
Se for da comunidade de Serra Alta, fale com o padre para eu encontrar você, para entregar o brinde para você, porque eu não te conheço. Ernesto Clóvis da Silva, o senhor conhece? Pode passar lá na secretaria? Posso deixar lá? Pode. Secretaria da Igreja, vou deixar o brinde lá, o Ernesto Clóvis da Silva vai com a identidade lá e pega lá. Ok. Pode ser? Ok. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando mais um programa Espaço da Mulher. Eliane Ribel, muito feliz de vocês estarem aqui comigo, de vocês acessarem. Por favor, vamos lá no canal do YouTube, vamos nos inscrever, vamos acompanhar, vamos fazer o canal crescer. A gente precisa muito de vocês. E no mais, dizer para vocês que na semana que vem estarei novamente aqui. Agradecer ao padre Claudimir, a equipe dele que carinhosamente me recebeu. Vou voltar lá. Eu até prometi que a próxima promoção que a igreja fizer, eu vou me render. Eu vou lá, eu vou ajudar, não sei bem o que eu vou fazer, mas nem que seja espalhar farofa em cima do Cuca, mas eu vou fazer. E é isso, gente. Muito obrigada. Quarta-feira nós vamos estar aqui novamente. Beijo no coração de vocês. Vem comigo. Tchau.